Olá, seja bem-vindo. Eu sou Júlio Santos, especialista em educação financeira. Eu quero compartilhar com você uma aula muito especial para você que é profissional liberal sobre a gestão financeira ágil, um método inovador que muitos profissionais liberais usam para construir riqueza sem precisar ficar escravo do trabalho. Eu tenho visto muitos profissionais liberais trabalhando que nem loucos, com muita preocupação, com muita pressão sobre as suas vidas pessoais e profissionais. Tenho amigos que são profissionais liberais e a gente nota algumas características muito específicas desse profissional. Se você tem buscado aperfeiçoamento nessas questões de gestão financeira, eu estou aqui para compartilhar minha experiência, meu conhecimento. Preparei algo aqui muito especial, sem muita enrolação, para mudar a sua vida. Então vamos lá. Eu quero, antes de me apresentar, daqui a pouco vou falar um pouquinho mais de mim. Eu quero falar sobre os desafios dos profissionais liberais. Alguns desafios, veja se você se encaixa com alguns deles, para a gente saber se estamos aí no mesmo campo de batalha. Primeiro desafio: gerenciar renda variável e inconstante. Isso é uma realidade para profissionais liberais. A renda variável, muitas vezes inconstante, com altos e baixos, e isso gera muitas inseguranças. Eu creio que você se identifica com isso. Eliminar a desorganização financeira, né, as informações financeiras. E como gerenciar isso? É comum haver uma desorganização financeira dessas informações, e isso já começa a atrapalhar. E aí eu sei que você tenta de um jeito, tenta do outro, e não consegue chegar a um lugar comum. Alinhar as finanças profissionais com as necessidades pessoais. Olha só, quero que você entenda o raciocínio aqui, de cima para baixo. Então, você tem uma renda variável e inconstante e está desorganizado financeiramente, as suas informações financeiras. Ao mesmo tempo que na vida pessoal, na vida familiar, nós temos necessidades pessoais. Nem tanto, em alguns casos, é só necessidade, às vezes são coisas que nem são necessárias, mas nós criamos o que nós chamamos padrão de vida. E aí existe, naturalmente, a necessidade de eu alinhar o dinheiro que entra no meu trabalho, na minha carreira, com as minhas necessidades pessoais. É aí que, às vezes, as coisas começam a se complicar. Quando a pessoa fala o seguinte: não misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro do trabalho, da empresa, a questão não é financeira, é você alinhar um conceito de bem-estar financeiro. Aí vai surgindo, né, o efeito cascata. Você tem muitas necessidades pessoais, você tem que trabalhar para gerar dinheiro. E aí, o que você precisa equilibrar é essa carga de trabalho com essa sua demanda financeira, né? Porque as suas necessidades pessoais, elas são pagas com dinheiro, a grande parte delas, certo? Ou uma boa parte delas. Você acaba trabalhando muito, é o que eu ouço de alguns profissionais liberais, você trabalha muito para suprir o padrão de vida pessoal e familiar e suprir aí o seu padrão de vida profissional também. Eu poderia dizer, existem questões, não, eu tenho que andar muito bem, tenho que ter um carro assim, tenho que ir nos bons restaurantes. Como é que eu faço isso de uma maneira sábia, de uma maneira coerente, que não comprometa o meu sucesso profissional, mas ao mesmo tempo permita que eu tenha saúde financeira, e ter tempo para administrar as finanças. Se você trabalha muito para bancar o seu padrão de vida, normalmente o que eu falo é o seguinte: o brasileiro ele tem muito tempo para fazer dinheiro, mas pouco tempo para gerenciar o seu dinheiro. Isso se encaixa perfeitamente também nos profissionais liberais. Ele quer fazer dinheiro, quer fazer consulta, quer fazer atendimento, quer dar aula, quer fazer isso, aquilo, quer criar um monte de projeto, porque o foco é fazer dinheiro, porque tudo isso que está acima aí gera essa demanda por dinheiro. Mas, se você tivesse tempo para administrar esse dinheiro, e, é claro, se você soubesse um método para administrar esse dinheiro, a balança ia mudar. Você certamente vai trabalhar menos, vai administrar melhor, vai sobrar mais dinheiro. Olha que poderoso isso, né? É essa a proposta que eu tenho para você. É você trabalhar menos, não necessariamente para ganhar menos. Em alguns casos, pessoas começaram a trabalhar menos e falaram: Júlio, inclusive comecei a ganhar menos, mas está tudo bem, está muito melhor. Já ouvi muitas situações como essa. Mas existe também muitas situações que a pessoa trabalha menos no sentido quantitativo de horas, mas ela trabalha melhor qualitativamente e ela gera mais dinheiro. Por quê? Eu tenho que ter tempo para olhar para os números, para saber para onde eu tenho que partir. O que eu faço? Mas eu fico perdido. No final das contas, né, eu vejo um desafio dos profissionais liberais é o quê? Ter um bom padrão de vida, né, sem ficar escravo do trabalho. Você topa isso? Todo mundo merece viver bem.
e viver bem assim, qualitativamente, em todos os sentidos. Mas eu quero trazer um parênteses aqui: viver bem não é esbanjar que nem um louco, né? Eu vejo pessoas que perdem a mão, perdem a noção. E aí vão se comprometer, inclusive, no futuro, porque tem outra questão. Eu não sei a sua idade. Eu tenho 57, vou fazer 58 agora em agosto. O tempo passa. O que que você está fazendo do seu tempo? Você tem que otimizar o seu tempo com sabedoria para tirar o melhor proveito, para que você viva bem desde o início da sua carreira até o final da sua carreira. Eu lembro uma história de um profissional liberal que ele disse: eu sou profissional liberal há muito tempo, e eu criei uma carreira muito promissora, né, muito sucesso, ganhei muito bem, só que, olha só, 65 anos. Ele falou o seguinte: eu não posso parar de trabalhar, eu não aguento mais, está ficando desgastante o meu trabalho, mas eu não posso parar de trabalhar, porque todo mundo à minha volta depende de mim. Eu criei um padrão de vida e eu criei um padrão de vida para mim também, que se eu parar de trabalhar, tudo que eu reuni, que eu poupei, não me manteria o padrão de vida atual. Então, veja só, ele ficou escravo da carreira dele, né? Então, isso é muito preocupante. É possível enriquecer. Tem um livro aqui que é uma pesquisa, é muito legal, e ele fala muito de profissionais liberais. Uma coisa que ele fala logo no início, eu gosto muito, e é fácil de achar que está na primeira página. Olha o que ele fala: riqueza não é o mesmo que renda. Se você tem uma boa renda todos os anos e gasta tudo, é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, mas vale para o brasileiro. Hein? Então, se você ganha bem todos os meses e gasta tudo, você não está ficando rico. Você está apenas tendo um alto padrão de vida. Então, eu quero deixar isso para você. Os profissionais liberais, em geral, ganham muito bem. Agora, você ganha muito bem e você não está fazendo uma boa gestão, talvez você não esteja criando riqueza. E não, mas eu comprei uma casa, eu comprei isso, eu comprei um sítio, eu tenho dinheiro aqui na XP. Toma muito cuidado, porque ter, né, um investimento, uma aplicação financeira no presente, não significa que isso vai te assegurar bem-estar no futuro, por vários fatores. Eu vou, de um lado, os fatores financeiros, como foi o que essa pessoa disse, que ele não poderia trabalhar, mas tem outros fatores familiares ainda aí. Outros fatores. Eu não vou aprofundar, senão eu gosto tanto de falar desse assunto que eu me delongo bastante, e não é hora para falar disso. E aí, entrando mais dentro do ambiente de trabalho mesmo, às vezes, por essas demandas de cima aqui, gerenciar o dinheiro que não entra, o dinheiro que entra, que é muito, mas sai bastante dinheiro, atender o meu padrão de vida, toda essa correria, a pessoa começa a pensar: será que o preço do meu serviço está correto? Eu acho que não. Eu já tive muitos clientes que vieram com essa demanda principal: Júlio, eu quero te contratar para saber se a precificação dos meus serviços está correta. Normalmente, esse não é o problema, ou não é o problema principal. Normalmente, por trás disso, existem outras questões que, se forem resolvidas, você vai descobrir que não é o preço necessariamente. Agora, descobrir se é o preço, eu tenho que fazer o preço com uma estratégia consistente. Está faltando dinheiro aqui no caixa da empresa, eu vou aumentar o meu serviço. Não é assim que eu devo fazer. Então, sempre tem que ter uma estratégia de gestão financeira ágil, é o que nós colocamos para você. Uma dificuldade do profissional liberal é enxergar o trabalho dele como um negócio. No frigir dos ovos, você acaba sendo um empresário, essa é a verdade. Existe uma dificuldade aqui nessa questão. Você saiu, você não é mais um funcionário. Às vezes o profissional liberal, ele age como funcionário da empresa. E aí ele bota tudo aí, né, a complicar. Então eu continuo sendo um profissional liberal, que ele não é 100% empresário, a gente vai falar isso, né? Em alguns casos, o profissional liberal se torna 100% empresário. Mas normalmente não é. Mas eu tenho que ter uma visão de negócio. Por que os empresários, pela minha experiência, e aqui fala também, essa pesquisa, fala que normalmente os empresários têm mais educação financeira do que os seus funcionários? Porque eles tiveram educação financeira, não é só para e tiveram uma ideia maravilhosa e tal, e fizeram isso, aquilo. Não. Eles tiveram também educação financeira e tinham uma visão muito poderosa como negócio ali do seu empreendimento. Uma coisa que é preciso também é você entender o que pode e deve fazer para crescer com segurança. Então, independente da sua profissão, médico, advogado, dentista, personal trainer, independente da sua atividade profissional, como profissional liberal, é sempre necessário crescer. Pode ser que você chegou num estágio que você não precisa crescer mais. Às vezes você não precisa crescer na quantidade de novos clientes. Você pode crescer em relação aos valores que você cobra. O que você precisa é proteger a saúde financeira do seu negócio, porque a saúde financeira do seu negócio, ela vai proteger
a saúde financeira da sua família. Então, essa questão de crescer não é no sentido de ganância, de querer crescer, é no sentido do quê? De gerar dinheiro e gerar lucratividade, ok? Eu vejo muitas pessoas que põem uma aplicação financeira e acham que está tudo bem, abre uma conta na XP, eu já tenho assim, eu sei, eu tenho educação financeira, eu sei o que eu faço do meu dinheiro, e tem muita gente que está fazendo tudo errado, porque o investimento, a aplicação financeira é apenas parte de todo o processo de aquisição da liberdade financeira. Então, você precisa aprender a investir nessa questão financeira, mas investir também parte desse dinheiro no seu profissional, no seu consultório, no seu escritório, na sua carreira, na sua capacitação, nas suas pessoas, no seu marketing, algumas questões aí. Mas tudo isso eu só posso fazer se eu tiver o meu financeiro bem alinhado, bem estruturado. Senão eu não sei o que fazer, eu fico meio às cegas. E também eu tenho que investir para a minha família. Para a minha família, eu incluo eu também, você se inclui também. Então, como é que você faz uma poupança para a sua liberdade financeira, para a sua aposentadoria? Como é que você cuida do futuro da sua família? Como é que você gera esse patrimônio familiar, que é exatamente o próximo item que eu quero falar. Você tem que gerar patrimônio e reserva financeira, profissional e pessoal, né? Então, como é que eu gero isso de maneira consistente, de maneira a não ficar insatisfeito no meu dia a dia? Pelo contrário. Então, nós temos uma técnica onde você vai aprender a ter o padrão de vida que a gente falou aqui, um bom padrão de vida, mas aprender a gerar reserva financeira, porque não adianta viver bem o presente e passar por dificuldades lá no futuro. Aliás, eu tive um outro caso, inclusive, um profissional que gerou muita riqueza, muito dinheiro, e ele poupava toda a família. Então, assim, ele levava o dinheiro para casa, ele tinha essa tarefa. E a esposa cuidar das crianças, né, cuidar dele e tal. E durante algumas décadas ele fez isso e criou um baita de um patrimônio. Só que ele poupava toda a família de algumas questões de educação financeira. E aí, só que um dia ele morreu, a gente vai morrer um dia. E a esposa ficou perdidinha, da Silva, como se diz por aí, não sabia o que fazer, não tinha acesso à conta, não sabia do patrimônio, não tinha acesso a nada. E o que aconteceu nessa hora? De um lado ela estava perdida, de outro lado apareceu um monte de urubu querendo, né, oportunista, se aproveitar disso. E se aproveitaram bastante, e ela perdeu boa parte do patrimônio dela. Então, quando a gente está falando aqui de gestão financeira, eu quero que você entenda que não é só fazer planilha e cálculo, tá? Isso lidar com números, você sabe. Que esse dia uma moça me ligou, ela falou: Júlio, eu acho que eu não sei fazer conta. Porque eu faço conta e eu estou super endividado. Eu falei: não, conta você sabe muito bem. E todo mundo que está aqui ouvindo essa aula sabe fazer conta muito bem. Mas o problema não é esse. Se o problema fosse fazer conta, era só mandar todo mundo fazer um curso ali de finanças ali e resolveria. Eu tenho clientes que são contadores, que são economistas, são pessoas da área financeira e vieram fazer consultoria comigo, porque ele sabe fazer o dinheiro, ele gera dinheiro com a sua profissão, mas não sabe administrar, porque tem aspectos não financeiros, tem aspectos não numéricos na gestão financeira. O desafio geral que eu diria seria viver bem o presente sem comprometer o futuro de todo mundo que está à minha volta, né? Então, quando a gente tem à nossa volta a nossa família, nós temos muitas vezes à nossa volta funcionários, aí eu começo a ter um papel muito maior diante desses desafios que eu acho que deu para passar aí em geral, o que pode estar preocupando você. Depois você me manda uma mensagem para nós, o que você achou desse tópico aqui. Se você tem um outro desafio, vamos falar um pouco desse perfil financeiro do profissional liberal. Você, profissional liberal, tem um perfil financeiro diferente de quem? Do assalariado. Existe muito profissional, né, liberal, a carreira do profissional liberal, que ele está profissionalmente como um assalariado. Por exemplo, um médico que trabalha numa empresa, um advogado que trabalha numa empresa, um nutricionista que trabalha numa empresa. Então, tem muitos profissionais liberais que são assalariados. A característica do assalariado é ter um salário fixo, o salário mais os benefícios, uma rotina de trabalho mais ou menos fixa. Hoje, né, tem mudado muitas questões, tal, mas eu quero que você entenda a visão do assalariado, que ele é um empregado também. Bom, e você tem um profissional liberal. O profissional liberal, que é quando você trabalha como profissional liberal, você tem o seu escritório, tem o seu consultório, tem as suas atividades, você já não é um empregado, né? Você provavelmente vai ter empregados, vai ter funcionários. É nesse sentido que muda. E aí a sua renda também vai mudar, não vai ser uma renda fixa, né? Você não vai ter um horário fixo. E a questão financeira também é a principal, essa variabilidade financeira. Bom, aí nós temos um empresário. O empresário, normalmente, ele fica um pouco mais preso ao faturamento da empresa, contas a pagar, contas a receber, pagamento de fornecedor. Então, às vezes, ele não tem tanta liberdade de gastar o dinheiro da empresa. Apesar que, em alguns casos, isso acontece, principalmente as pequenas empresas, porque é ele que
ele manda em tudo, ele tem acesso a tudo, mas normalmente o empresário com essa rotina, ele vai se disciplinando melhor. Todos três devem aprender a gerenciar o seu dinheiro, assalariado, profissional liberal ou empresário. Mas você que é profissional liberal tem algumas nuances que precisam ser trabalhadas. Questões sociais também, questões culturais, questões de grupo, o grupo de médico, o grupo de advogado, o grupo de arquiteto. O seu sucesso financeiro não é só número. Você tem uma noção de quanto entra por mês no seu negócio, apesar que tem pessoas que não têm a mínima ideia nem de quanto entra, nem de quanto gasta. Então, diante desse cenário, por isso que eu resolvi criar o curso de gestão financeira ágil. Aqui eu quero te mostrar o porquê, né, e a oportunidade que você tem de mudar a sua vida financeira. Bom, eu quero falar então de mim, como é que eu cheguei aqui como educador financeiro pessoal, familiar e empresarial, né? Como é que eu desenvolvi essa carreira. Então, eu sou formado em Linguística pela Universidade de São Paulo. Lá, bem mais adiante, eu cursei um MBA em consultoria de empresas, mas eu imaginava que eu seria um professor acadêmico, daria aula em universidade, que seria um grande pesquisador. Mas a carreira me mandou aí para outros trabalhos, né? E aí eu me tornei professor da rede pública, da rede privada, inicialmente. Depois eu fui para a área comercial de uma editora que vendia materiais didáticos, tinha a ver com a minha área, né, de linguística, de educação. E aí eu sou um cara que gosta de estudar, né, eu tenho esse viés de professor, fui estudando gestão de pessoas, então eu trilhei aí por essas áreas, né? E a minha carreira começou com 14 anos no Itaú, depois Credicar, Grupo Pão de Açúcar, Etapa, rede pública de ensino, rede particular. Mas o que acontece é o seguinte: eu sempre tive bons salários desde o primeiro emprego. Eu sempre tive ótimos salários. E isso, muitas das coisas, né, na sequência da minha carreira, pelo meu currículo acadêmico, pela minha formação, pelas oportunidades que Deus me deu. Eu tinha bons cargos, mas eu tinha uma péssima gestão financeira, né? E isso me atrapalhou muito minha vida. Dos 14 anos, que foi meu emprego, até os 41 anos, eu fui um analfabeto financeiro, perdido financeiramente, ganhava muito bem, mas o dinheiro escoava pela minha mão. Isso me incomodava muito, me incomodava demais. Isso me deu estresse, me deu depressão, contribuiu para uma separação, contribuiu para o distanciamento dos meus filhos, contribuiu para a minha improdutividade no trabalho, um verdadeiro caos na minha vida quando eu cheguei ao fundo do poço ali, ó, por volta dos 41 anos de idade. E eu sabia que o meu calcanhar de Aquiles era a minha organização financeira. Eu sabia disso. Não era competência, não era dedicação, não era esforço, não era conhecimento, não era valores, não era princípios, não era oportunidades. E aí eu cheguei à educação financeira. Aí mudou minha vida. Eu quero dizer para você que mudou minha vida. E aí eu não troco mais nada nessa vida. Essa mudança, né? Então, eu digo que depois que a educação financeira chegou na minha vida, mudou radicalmente tudo. Eu comecei a me curar da depressão, e você que é médico aí, quero compartilhar com você. Eu senti claramente, à medida que eu vi, né, que eu estava no controle, eu senti que a depressão estava saindo, eu senti, né, os hormônios saudáveis sendo restaurados na minha vida. Eu nunca tomei remédio, eu decidi não tomar remédio, mas eu estudei muito depressão a fundo, e tudo mudou. Tudo mudou, todas as áreas da minha vida mudaram, nunca fui tão produtivo, nunca criei tanto. Reformulei meus valores, reformulei meus princípios, reformulei minhas expectativas de vida, profissionais, familiares. Então foi uma grande virada de tudo, pessoal, familiar. E o que aconteceu? Eu comecei a falar para as pessoas, porque, nossa, é muito bom. As pessoas começaram a se impactar, a se identificar. Porque, Júlia, você está falando sobre mim, sobre a minha história. E aí eu fui me empolgando, fui gostando de fazer, fui fazendo pequenas palestras, pequenos cursos, tal, e chegou aonde eu estou hoje. Então, jamais imaginei que eu estaria aqui. E aí eu comecei com a educação financeira, pessoal e familiar. Isso foi a base, né? Porque mudou comigo, mudou a minha família. Depois disso, a partir da educação financeira pessoal e familiar, o que aconteceu? Eu comecei, no primeiro momento, a falar, me tornei educador financeiro. Eu quero trabalhar com isso. Continuava trabalhando paralelamente em outras atividades, comecei a falar disso. À medida que eu atendia as pessoas, individualmente, os casais, nas empresas, nas suas casas, tal, essas pessoas, elas eram o quê? Eram profissionais liberais. Era um dentista, era um médico, era um engenheiro, era um arquiteto, era um empresário, era um funcionário de uma empresa, mas tinha profissionais liberais. E eu fui identificando algumas características muito específicas. Então, é o que eu falo, a educação financeira profissional aí a área que eu falo para profissional liberal, que no fundo ela pode ser EFPE, Educação Financeira Profissional e Empresarial. A EFE é Educação Financeira e Empresarial. Existem algumas pequenas mudanças pontuais ali. A parte conceitual geral não muda.
é você ter qualidade de vida, ter sucesso profissional e financeiro e ser abençoado e abençoar as pessoas. Essa é a base. Mas, para um funcionário, tem alguns aspectos que é diferente do profissional liberal, que é diferente do empresário. Aí surgiram muitos livros, palestras, entrevistas e uma infinidade de coisas que eu fiz de 2008, final de 2008 até 2025, são 15, 17 anos praticamente, certo? Então, eu já falei com todo tipo de pessoa, desde crianças de 5 aninhos de idade. Uma vez eu fui numa escola falar com os adultos e com os pais dos alunos e com os professores, e aí lá vem a diretora: Júlio, você quer falar com as crianças de educação infantil? Eu falei: como assim? Nunca tinha feito. Mas fui lá e fiz baita de uma palestra muito legal para as crianças, foi uma grande experiência. Aí tem crianças numa outra cidade, um colégio onde eu fiz um trabalho com todo mundo, com os funcionários, organizações que atendem, que têm profissionais como profissionais liberais, organizações que têm vários funcionários, escolas, associações comerciais. Escrevi e desenvolvi vários treinamentos. Os meus treinamentos, eles falam de educação financeira, mas ele envolve a questão profissional e pessoal das pessoas. Então, meu primeiro livro foi Educação Financeira para Pais e Filhos, né, que eu queria relatar exatamente a minha trajetória de mudança, depois dos princípios bíblicos da educação financeira. Eu tive uma formação cristã e eu percebi lá aos 40, puxa, tudo isso que eu estou aprendendo, tudo isso tem uma base bíblica, né, e as pessoas confundem tudo na parte cristã. Depois surgiu o cartão de crédito, depois de tantos e tantos atendimentos. Hoje já fiz, gente, mais de 1.000 consultorias, atendimentos individualizados. Individual pode ser para uma pessoa, para um casal ou até para uma família. Isso é uma consultoria, mentoria, né? Então, depois de mais de 1.000 atendimentos, eu criei um material específico sobre cartão de crédito. Se você focasse em aprender a usar o cartão de crédito, sua vida já mudaria. Eu me lembro que um profissional liberal, que na época ele era assalariado, ele me contratou para uma mentoria geral, né? Ele queria melhorar a vida financeira dele, era um jovem de 26 anos. Atendemos lá 1 hora de reunião, passei os conceitos para ele, as tarefas de casa. Eu falei: fulano, tem uma única regra aqui que eu queria, uma sugestão sobre cartão de crédito que eu quero te dar. Faça isso, daqui a um mês a gente volta a conversar. Ele ficou meio assustado, falou: não, isso, tem certeza? Mas eu faço totalmente o contrário. Faça isso. Se você quiser, você faz. Se não quiser, também não faça. E fui embora. Depois de um mês, quando eu voltei, ele falou o seguinte: Júlio, somente aquela orientação que você deu sobre o cartão de crédito já valeu por todo o investimento na consultoria. Então, o que eu compartilho com as pessoas é a experiência. O Finanças, Harmonia Financeira para Casais, o que foi então? Foi exatamente depois de atender centenas de casais. Puxa vida, existe um padrão dos casais que têm uma vida financeira saudável e tem um padrão dos casais que têm uma vida financeira complicada. E volta e meia eu recebo e-mails do tipo: Júlio, depois da educação financeira do que você compartilhou conosco, esse aprendizado uniu eu ao meu cônjuge, estamos muito mais felizes, estamos muito mais próximos. Quantos e quantos e-mails e mensagens eu recebi de pessoas dizendo que os seus casamentos melhoraram com a educação financeira. Tá? Então, é muita experiência, é muita bagagem que eu quero compartilhar com você. E aqui eu peguei um print antigo, né, já está muito desatualizado, mas eu já trabalhei empresas privadas como Volkswagen, Coca-Cola, Votorantim, dezenas de igrejas, associações comerciais, associações de classe, empresas de pequeno porte, empresas de grande porte. Eu já fui nos mais diversos locais conversar com as pessoas, como eu disse, pessoas de todas as idades. Então, isso te dá uma bagagem, você como professor liberal sabe disso, né? Você vai atendendo as pessoas, você vai conhecendo as pessoas, vai vendo os padrões. E isso acontece comigo também. Bom, surgiu então a ESEF, Escola de Educação Financeira. Isso foi lá em 2014. A minha mudança, né, inicial foi em 2009, 2009. Aí eu falei: eu tenho que criar a ESEF. Quem que a ESEF atende? Ela atende pessoas, né, os cidadãos em geral, onde a gente fala de educação financeira pessoal e familiar. A gente atende profissionais liberais, a gente fala de educação financeira profissional. E a gente atende empresários, educação financeira empresarial. Esse é o nosso público, ou seja, é todo mundo na sociedade. Em educação financeira pessoal e familiar, eu incluo os assalariados e os funcionários públicos, para não haver exclusão. Nesse sentido que eu quis dizer, eu separei profissional liberal do empresário, mas funcionário público e assalariados em geral, eles estão aí na educação financeira pessoal e familiar. Como? Como que a gente faz isso? Cursos, consultorias, mentorias, programas corporativos. Acabei de receber hoje uma empresa com 500 funcionários, ela quer fazer um programa de educação financeira para os seus funcionários. Há umas 3 semanas, uma outra empresa quer fazer um programa de educação financeira para 1.500 funcionários. São os programas corporativos, é um programa complexo que gera muita demanda, mas gera uma realização, uma transformação tão grande na empresa. E não são só empresas grandes. Eu tenho um caso de um profissional liberal, ele gerou uma empresa e ele tinha lá cerca de 60 funcionários, ele contratou o programa corporativo para a sua equipe e foi muito bom. E nós temos as formações profissionais, as pessoas que querem se tornar um consultor financeiro, um educador financeiro,
um palestrante de finanças pessoais. Por quê, Júlio? Ah, você quer ganhar dinheiro? É a minha profissão, é a nossa profissão, certo? Cada um tem a sua profissão. E eu decidi me dedicar a isso, mas eu entrego muita transformação na vida das pessoas. Mas mais do que isso, o primeiro objetivo é, eu sou um cara tão envolvido com a educação financeira porque eu sei, eu senti na pele a mudança. Sabe, é difícil explicar o quanto mudou a minha vida a educação financeira. Para melhor. Então eu falei, eu quero compartilhar com todo mundo. De maneira simples, porque muitas pessoas que aprendem da forma errada, ou de uma forma complicada. Então, é simplificar, ter uma didática, ter uma simplicidade, adequar ao público. E disseminar, é claro, ao maior número de pessoas, que não seja uma coisa elitizada. Eu não acredito numa educação financeira elitizada. É claro, tem pessoas que querem focar no acúmulo exorbitante de dinheiro. Ok? Quer ficar trilionário, não há nenhum problema. Mas pessoas mais simples merecem educação financeira para quê? Para não ficar escravo das dívidas. Todo mundo tem direito a ter acesso à educação financeira. Então, esse é o meu ideal, é a minha missão. Tirar um pouco essa questão acadêmica e prática. Então, eu tenho muitas pessoas que chegam até mim que têm conhecimento na área de economia, de contabilidade, de finanças, cursos e tal. Eu falo, Júlio, alguns me contrataram para consultoria pessoal, para mudar as suas vidas, mas muitos alunos que querem ser consultor financeiro, educador financeiro, falam, Júlio, tudo que eu aprendi, a teoria acadêmica, ela não me ajuda a resolver o problema de uma empresa, a fazer uma sessão de educação financeira para uma pessoa, a me tornar um educador financeiro. Né? E eu vivi o acadêmico. Só que eu tenho uma visão prática também, porque eu tive aprendizado na minha vida, talvez seja isso. Então, o que, que eu vejo? Tem que ter método. Não é vou ler Pai Rico, Pai Pobre, Segredo da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, e pronto. Não vai ser isso. E aí vou abrir uma conta na XP. É um método que é muito mais do que números. E aí, o que, que eu fiz? Algo que fosse simples, eu sempre quis fazer, simples, inovador eu não quis fazer, mas ele inova porque a simplicidade, eu comecei a perceber, as pessoas falaram, Júlio, você falou comigo ontem, hoje já abriu minha mente, olha aqui o que eu estou fazendo, você deu uma orientação tal. E é disruptivo, pouquíssima fórmula, pouquíssimo conceito complexo, é um mínimo de complexidade. Então é extremamente disruptivo, que vai lá direto ao ponto e ajuda as pessoas a mudarem. Então, rapidamente, para concluir, eu quero te falar o que aprende, né? A gestão financeira ágil para profissional liberal, né? O que eu queria compartilhar? Primeiro, você tem os fundamentos da educação financeira pessoal e familiar. Todo mundo tem que ter, eu não disse isso? Você precisa ter, não despreze isso. Tem algumas pessoas que desprezam, não, eu já sei, eu já tenho investimentos, eu tenho dinheiro guardado. Cuidado, cuidado que você pode estar perdendo muito dinheiro e pode estar comprometendo o seu futuro. Estar bem no presente não assegura bem-estar no futuro. Tá? Então, quais são os fundamentos? Entender qual que é a relação do brasileiro com o dinheiro, e aí precisa entender, mas você não entende. Uso do crédito, então o crédito é uma coisa disseminada na nossa sociedade, para todo mundo, e você, profissional liberal, é muito assediado por cartões de crédito, né, principalmente, né, por financiamentos, e aí tem todos os desejos que nós temos, eu quero fazer um leasing, quero fazer um financiamento imobiliário, eu quero fazer um financiamento de carro, né, depois você tem acesso ao cheque especial, depois você tem acesso a outras linhas de crédito, então o crédito se torna muito fácil para todo mundo, inclusive para o profissional liberal. Então você tem que entender alguns mecanismos ali, como é que você usa com sabedoria. É nesse sentido, tá? Porque se você não usar o crédito com sabedoria, você vai ter dívidas. E tem muita gente, você não é proibido ter dívidas, mas a maneira como as pessoas fazem dívidas é porque elas não sabem usar o crédito. E aí viram um balaio de gato. Pessoas afundadas financeiramente, muito afundadas. Então começa pouquinho, às vezes, não, eu não tenho dívida, eu pago tudo, não sobra. Cuidado, que é um risco. Nenhuma doença ela surge do nada também. Ela começa aos pouquinhos, não é assim? Como fazer um orçamento financeiro familiar? Simples, sem teoria, do ponto de vista. O que é orçamento financeiro familiar? O que eu tenho que contemplar nisso? Né? Eu tenho filho, eu não tenho? Eu sou casado, eu sou solteiro? Qual que é meu trabalho? É assalariado? É funcionário público? É empresário? É funcionário liberal? Tem várias questões sobre o orçamento financeiro familiar. E como eu gero reserva, né? Financeira e gera o patrimônio. Eu estou aqui falando do ponto de vista pessoal e familiar. Né? Porque a frase que eu li aqui, se você gasta tudo, você não está tendo patrimônio. Mas eu tenho uma casa de 5 milhões. Você tem uma casa de 5 milhões, mas tem um padrão de 100 mil. E lá na frente isso pode ser problema. A pessoa era milionária, ganhava muito dinheiro, durante 30 anos ele ganhava muito dinheiro. Daí chegou um determinado momento que mudou o panorama. Teve a crise lá de 2008, um monte de coisa, ele ficou desesperado. Ele teve que retomar um casamento, porque a esposa era milionária também, e para pedir dinheiro emprestado para a ex-esposa, é um balaio de gato tremendo. Isso é história real. Você tem que gerar reserva e patrimônio financeiro consistente. Não é a quantidade, necessariamente, é o como você faz.
é a forma como você faz para que essa reserva e esse patrimônio sejam perenes. E fica importante também, patrimônio não é só bem material, né? Existem outras questões que eu tenho que considerar no patrimônio. Isso vai te levar à liberdade financeira. E liberdade financeira não é ficar milionário. Ninguém está falando aqui de ficar milionário, é ter liberdade financeira. É de você pagar bem suas contas, você fazer com prazer o seu trabalho, sobrar, você mudar vidas, você ter tempo para fazer o seu trabalho, para ganhar dinheiro e fazer o seu trabalho social, né? Você ter a vida social, a vida para sua esposa, a vida para o seu marido, para os seus filhos, poupar, ter uma visão de futuro. Ah, eu sou podre de rico, eu tenho iate, tenho um... Não é isso que eu estou falando. Você pode ficar, inclusive, e a tendência dos profissionais liberais é ficar milionário. Esse estudo mostra aqui, né? Mostra os erros de quem não se tornou e tal. Então você pode conquistar e merece ter liberdade financeira. Só que a gente vai para os fundamentos da educação financeira pessoal, profissional e empresarial, porque você acaba sendo, lembra que eu falei no início? Você acaba sendo um pequeno negócio ou um grande negócio. Então você tem que ter essa questão de ciclos financeiros. Ah, entra muito dinheiro e tal. Entra dinheiro, tem que saber o ciclo financeiro para organizar. Então é um conceito simples. Fluxo de caixa para profissional liberal. O fluxo de caixa para profissional liberal, ele tende a ser diferente do fluxo de caixa para empresário. Tem algumas diferenças e algumas similaridades. Como é que eu construo reserva financeira e capital de giro? Aqui eu estou falando reserva financeira para o meu negócio, para a minha carreira. E capitalzinho de giro. Ora, se eu tenho sazonalidade, se eu tenho variação salarial, é bom eu ter um capitalzinho de giro. Quanto que é? Eu não sei quanto você recebe por mês, quanto você fatura. Então, existe uma maneira de eu definir isso. E aí, bem simples, ok, você gosta de fazer o seu atendimento, mas eu tenho que ter alguns minutos para fazer a gestão financeira. Poucos minutos, não é muita coisa, não. E depois que a engrenagem está pronta, 15, 20 minutos por dia só para você bater o olho. Tem dia que você nem vai bater o olho. Vai ter uma época que você vai a cada 2, 3 dias, você olha ali e tal. Mas você não... E aí você vai ter muitos funcionários, mas você não vai ter funcionário que vai prejudicar você, né? Porque você sabe o que está sendo feito do lado de lá, de contas a pagar, de contas a receber. Você vai ter, para isso, você tem que ter o que eu chamo de painel financeiro profissional empresarial. Existe um painel simples, extremamente simples, né? Que você faz e que você visualiza tudo isso que eu disse anteriormente. Você começa a entender a questão do fluxo financeiro, do fluxo de caixa, do capital de giro, a sua construção de reserva, e você bate o olho no painel. Eu uso muito o exemplo de médico, né? Eu digo o seguinte: o nosso painel financeiro é como uma tomografia computadorizada. Quando eu chego no médico, o médico olha aquilo lá, ele fala isso, isso, isso. Eu não entendo nada, mas ele entende. Então, quando você bate o olho no nosso painel financeiro, você vai aprender a ler o painel financeiro como ler as suas ferramentas de trabalho aí. O advogado, quando deu um processo, né, tem lá todas essas questões técnicas, eu não entendo, mas você entende. Quando você bate o olho ali, você já sabe, né, o que acontece e o que fazer. É a mesma coisa o nosso painel financeiro. Para quê? Para que você avalie as informações para tomar decisão. Muitas vezes você toma decisão no achismo, na ansiedade, na necessidade, na pressa, na impressão que tem uma grande oportunidade, e não. Então, quando você tem um painel para avaliar a tomada de decisão, aí fica muito mais fácil. Entra aí, ó, aqui eu coloquei, que é uma coisa que as pessoas levantam, será que o meu preço está certo? Será que eu estou cobrando certo? Se você tiver tudo isso que eu fiz antes, você vai entender se é ou não é, e vai saber como fazer essa mudança de precificação. Mas muitas das vezes não é precificação. Você faz algumas questões antes e você melhora muito o seu resultado. Tá? Em algumas questões você identifica que é precificação, mas você tem segurança. Não, eu vou aumentar o meu preço, mas vai valer muito a pena. Te pergunto, adianta você faturar 200 mil por mês e gastar 190? Não é melhor você faturar 130 por mês e gastar 80? O que é o mais interessante? Bom, quando você faz isso, eu estou pensando aqui, você está crescendo. Eu quero que você cresça. Daí você tem 2, 3, 4 funcionários. Um único painel financeiro te permite fazer toda a gestão de pessoas da empresa. Em que sentido? Saber se aquele investimento em pessoas está dando resultado, se eles são produtivos, se eles estão trazendo retorno. Um painel financeiro permite. O seu comercial, tá? Quantos clientes estão entrando por mês aqui? Ó, isso está gerando renda, tal. Quanto que eu gasto para ter cliente? Eu não gasto em nada. Eles vêm por conta própria, porque eu já tenho um conhecimento na região. Ah, não, eu tenho que pagar uma agência de marketing. Tá? Você começa a analisar o seu comercial, o seu operacional. Tudo isso você analisa a partir desses fundamentos de gestão financeira. E é isso aqui, gente, parece muita coisa, é extremamente simples. E aí você vai, inclusive, melhorar e otimizar o relacionamento com o fornecedor, prestador de serviço e instituição financeira. Porque vamos dizer, se você bobear, esses caras sugam o seu lucro, fornecedor, prestador de serviço e instituição financeira. Se você não fizer uma boa gestão, eles vão sugar todo o seu lucro e toda a sua paz. Eu digo que a gestão financeira
ela permite eu transitar por todas as outras áreas de um negócio. É isso que nós queremos compartilhar com você, para que você tenha um crescimento sustentável, saudável na sua carreira e no seu negócio. À medida que você cresce, talvez você passa, né, a ter um negócio ou continua tendo. Então, esse crescimento sustentável na carreira tem que ser financeiro também. Tudo bem aqui? Espero que você tenha entendido. Isso é o conjunto de coisas. Agora eu vou te falar em quanto tempo? Você precisa de 475 horas, Júlio, para fazer isso, como o MBA promete? Não. Júlio, você precisa pagar 30 mil reais para fazer? Não, não precisa. Outra coisa aqui, ó. Então, veja só, esses fundamentos da educação financeira pessoal e familiar, eles dão o alicerce para os fundamentos da educação financeira pessoal, profissional e empresarial. É muito importante isso. Não despreze ambos. Quais serão os resultados do aprendizado? Número 1, você vai ter qualidade de vida e vai ter crescimento profissional. Eu estou te falando isso porque já atendi milhares de pessoas, certo? E eu sou fruto disso. Então, eu nem estou falando de dinheiro ainda. Qualidade de vida e crescimento profissional não tem preço. Você vai identificar um padrão de vida adequado, um bom padrão de vida, e vai trabalhar em equilíbrio. Isso é muito bom, né? Não tem coisa melhor para qualquer profissional. Ele saber que está vivendo bem, a sua família está vivendo bem, mas está trabalhando em equilíbrio. Tem pessoas que são escravas do trabalho, trabalha 12, 13, 14, 15 horas por dia. Você vai ter a liberdade financeira, ok? Que aí entra assim o acúmulo de dinheiro, geração de patrimônio e tudo mais, e vai ter uma expansão profissional. Você vai crescer profissionalmente. Eu digo basicamente que esses são os resultados que você tem quando você busca o aprendizado da gestão financeira ágil. Como acontece o nosso curso? Vamos lá. Ele é no formato online e ao vivo. Por que online? Porque eu tenho alunos no Brasil e no mundo. Tenho feito algumas turmas presenciais, mas não é com tanta recorrência. Nesse formato, você vai ter um conteúdo de maneira objetiva, não longo. Você vai ter informações. O que são informações? Eu estou no mercado o tempo todo. Estou obtendo informações do mercado financeiro, o que vai acontecer, de investimento, de dívida e tal. Então, não é só o conteúdo, é a informação. É a orientação. Então, cada um tem uma realidade. Então, João, Maria, José, Francisco, Pedro, as aulas são ao vivo, então elas têm essa interação, portanto, vai ter orientação. E a orientação que eu dou para um, muitas vezes serve para outro. E tem o suporte, por quê? Essas aulas ao vivo, né, elas têm um intervalo entre uma e outra, e volta e meia tem uma dúvida pontual. Existe lá um WhatsApp específico para o suporte, e aí você vai ter esse suporte. Uma vez por semana. Então, as turmas que eu tenho feito têm sido de terça-feira, das 20 às 22 horas. Júlio, eu não consigo. Ele é feito ao vivo, para permitir essa interação, mas os conteúdos ficam gravados. Então, você vai ter acesso ao conteúdo gravado também. Participe, pelo menos, de algumas aulas no interacional, no ao vivo, para você aproveitar. Mas não há nenhum problema. Existe, eu fui percebendo com o tempo, que tem pessoas que querem só a gravação. O suporte WhatsApp é de segunda a quinta-feira. Então, segunda a quinta-feira, não coloquei aí, é das 9 às 17 horas. Mandou as questões, nem sempre eu respondo no mesmo dia, eu coloco lá, depois a gente faz a matrícula e tal, eu coloco para vocês, eu tenho uma demanda muito, eu tenho outros projetos, certo? Mas você vai ter o suporte. E você vai ter gravações complementares. O que são gravações complementares? Surgiu uma pergunta muito importante sobre uma questão específica. Daí eu vou gravar um conteúdo novo lá. Duração, 90 dias dos encontros. Sendo bem simples. Para efeito didático, para formatar o curso, é isso aí. Mas em muito menos tempo você muda a sua vida financeira. Não precisa de 24 horas para você ter tudo isso, dominar e partir para crescer rapidamente. 90 dias, porque existe um intervalo. Qual que é a ideia? É que você faça uma aula e comece a aplicar, reflita sobre isso. Poderia ser feito, por exemplo, em 2 semanas. Então, de qualquer forma, mesmo sendo, ele é personalizado. Portanto, eu entrevisto o meu aluno. Todos os cursos da ICEF, eu tenho um contato rápido, de 15 minutos em média, com o meu aluno. Eu quero conhecer quem é você, se eu posso atender a sua necessidade. Essas turmas têm no máximo 10 alunos, porque eu quero ter interação, eu quero poder atender. Então, vai ter no máximo 10 alunos. Algumas pessoas, eles falam, não, Júlio, eu entendi, mas eu queria o atendimento individualizado, só eu. Ok, então eu tenho esse mesmo conteúdo entregue no formato de mentoria individual. O curso, ele obedece uma sequência didática linear. Lembra lá, o conteúdo 1, 2, 3, 4, existe uma sequência. Na mentoria, não. Eu entrevistei você, entendi, Júlio, o meu problema é esse. A gente começa do problema, né? Vai trabalhar todos esses conteúdos, porque para resolver o problema, certamente eu tenho que passar por todos aqueles conteúdos. Mas eu identifiquei o problema. Júlio, eu estou gastando muito em casa, meu orçamento está muito grande e tal, estou perdido. Ok, é uma coisa. Não, Júlio, até que eu sou controlado em casa, mas lá no meu escritório, lá no meu consultório, está tudo bagunçado, eu não sei por onde começar. Na primeira reunião, você já tem 70% de um panorama do que vai acontecer. No curso é um pouco mais lento.
né? Mas, assim, em 2 ou 3 aulas, você já muda a sua vida completamente, né? Porque você aprende e começa a aplicar. O legal da educação financeira era que ela tem uma aplicabilidade imediata. E se ela é aplicada imediatamente, surte efeitos imediatamente, direto ao ponto. Resultados em muito menos que 90 dias, muito menos que. Você vai ter menos dívidas, quem tem, se não tem, ótimo. Você vai ter mais dinheiro sobrando. Ah, eu não tenho dívida, mas não sobra. Ah, já sobra. Vai sobrar mais, posso te assegurar isso, vai sobrar mais. Você vai ter uma carreira, um negócio mais saudável, você vai ter mais motivação e mais produtividade, você vai ter mais tempo para a família, você vai ter projeções de crescimento, a sensação de você estar no. Isso não tem preço. E você vai antecipar a sua liberdade financeira. Provavelmente você já está antecipando a sua liberdade financeira, porque normalmente o profissional liberal tem uma boa renda. Já pensou você antecipar em 10 anos a sua liberdade financeira? O que eu quero entregar conhecimento é que você aplica a partir de agora para o resto da sua vida e vai otimizar o seu resultado. Você quer começar a sua trajetória para a liberdade financeira? Se você quer começar, eu queria então bater um papo rápido com você. Agende uma entrevista lá, você já tem o nosso WhatsApp, já deve ter, mas se não tem, tá aí, anota aí com a minha equipe e vai ser um prazer te conhecer e eu gostaria de contribuir para o seu bem-estar, né? Para o seu bem-estar em todas as áreas. É isso o que eu tenho feito. Tá bom? Um grande abraço. Queria que você podendo ter uma oportunidade de alguma forma, compartilhar. Você chegou até aqui, se eu te ajudei de alguma forma, clareei as suas ideias, te dei alguns insights, mesmo que você não se torne um aluno nosso, eu quero te sugerir que você busque educação financeira em qualquer lugar e que você seja muito bem sucedido. Mas se eu pude contribuir de algo, você puder comentar, ficarei muito feliz em receber aí o seu feedback, tá bom? Um grande abraço.